algumas das maiores vitórias da nossa vida não vêm sem resistência. Muitas pessoas sonham com portas abertas, com avanço, com respostas de Deus, mas raramente enxergam o quanto é necessário perseverar para chegar lá. Antes de orarmos, vamos olhar para a palavra e deixar Deus falar primeiro. A vida espiritual não se desenvolve apenas quando é fácil orar. Crescemos de verdade quando escolhemos continuar dobrando os joelhos mesmo nos dias em que tudo em nós diz para desistir. Alguns dias são leves, a oração flui, sentimos a presença de Deus, o coração se aquece. Damos graças por esses momentos. Mas há outros dias em que orar parece levantar uma pedra. Dias em que a mente se dispersa, o coração pesa e a vontade desaparece. Dias em que a luta parece maior do que a fé que temos naquele momento. E é justamente nesses momentos que Deus está nos formando, amadurecendo nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Jesus deixou isso claro em Lucas capítulo 18, versículo 1, quando ensinou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Orar quando é fácil produz comunhão. Orar quando é difícil produz crescimento. Por isso, hoje o Senhor te chama a continuar, mesmo que tudo pareça contrário. Ele não te abandonou no processo. Ele está te fortalecendo dentro dele. Se esta palavra está falando com você, escreva: Senhor, fortalece minha fé nos comentários. A Bíblia nos dá uma das promessas mais poderosas sobre perseverança na oração em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Essa passagem não fala de um pedido isolado, mas de uma atitude constante. Continuar pedindo, continuar buscando, continuar batendo, até que a vontade de Deus seja revelada. Deus não está nos convidando a insistir porque Ele precisa ser convencido, mas porque nós precisamos ser moldados no processo. A persistência não muda o coração de Deus, muda o nosso. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando ainda não vemos. Ela alinha nossa fé ao caráter de Deus, não ao tamanho da nossa batalha. Ela nos amadurece para receber aquilo que estamos pedindo. A palavra também nos lembra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são humanas, mas espirituais, poderosas para destruir fortalezas. Não vencemos pela força do braço, pela lógica ou pela emoção. Vencemos quando nos ajoelhamos. Vencemos quando oramos a palavra. Vencemos quando declaramos a verdade de Deus acima das mentiras do inimigo. Um filho de Deus não pode viver de forma plena com uma vida fraca de oração. Por isso, a ordem continua ecoando no Novo Testamento. Orar sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Isso significa viver em dependência, voltar para Deus várias vezes ao longo do dia, cultivar uma vida de comunhão contínua. Quando a oração parecer uma luta, não diminua sua oração para o tamanho do seu cansaço. Eleve sua oração ao tamanho da fidelidade de Deus. Se você recebe esta palavra, escreva: eu vou continuar orando nos comentários. Quando a caminhada se torna pesada, muitos acham que precisam se afastar de Deus até se sentirem mais fortes. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 está escrito: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude em tempo oportuno. Ou seja, não esperamos estar bem para nos aproximar, nós nos aproximamos para ficar bem. A graça nos recebe onde estamos. A misericórdia nos leva para onde ainda não conseguimos chegar sozinhos. Talvez hoje você esteja orando por algo que ninguém sabe. Uma batalha dentro do coração. Uma dor emocional. Um pedido de socorro silencioso. Um livramento. Uma resposta que parece demorar. Deus não ignora a oração dos seus filhos. O Salmo 34, versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quando você clama, Ele escuta. Quando você busca, Ele responde. Quando você se aproxima, Ele acolhe. A palavra também nos lembra em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isso significa: não desista no meio, não entregue a luta, não pare antes do milagre, não feche a porta que Deus ainda está para abrir.
E quando faltar força, venha como está, porque Deus não responde apenas orações fortes. Ele responde orações sinceras. Se esta mensagem está te fortalecendo, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Talvez você esteja orando, crendo, buscando, e mesmo assim a luta não terminou. Isso não significa que Deus não está trabalhando. Significa que você está em guerra espiritual. E batalhas espirituais não se vencem com força humana. A Bíblia declara em Efésios capítulo 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Antes do avanço, existe resistência. Antes da porta se abrir, existe oposição. Antes da resposta chegar, existe confronto espiritual. Por isso, Deus não apenas te chama para orar, Ele te equipa para permanecer de pé. Você luta com a palavra de Deus, com a fé, com uma vida de santidade, com uma mente alinhada ao céu, com uma boca que declara a verdade e não o medo. O inimigo não teme força humana, mas ele respeita um cristão de joelhos. Jesus venceu no deserto declarando: está escrito. E é assim que você também vence, quando ora a palavra, quando declara as promessas, quando rejeita as mentiras com a verdade de Deus. Talvez o dia esteja pesado, talvez o coração esteja cansado, talvez a espera esteja longa, mas a palavra está dizendo: permaneça. Permaneça crendo, permaneça orando, permaneça esperando em Deus. Porque quem persevera no secreto, vence no público. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu vou permanecer firme. Há momentos em que você ora, intercede, chora, declara a palavra, mas tudo ao redor parece permanecer igual. Nessas horas, o inimigo sussurra: não está funcionando. Mas a Bíblia afirma exatamente o contrário. Em Mateus capítulo 21, versículo 22 está escrito: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso significa que, antes da resposta aparecer aos seus olhos, ela já foi liberada no mundo espiritual. A fé não enxerga apenas o que já aconteceu, ela enxerga o que Deus prometeu. Talvez você esteja orando por cura no corpo, restauração na família, libertação emocional, salvação de alguém que ama, direção para o futuro, força para continuar. Deus não despreza nenhuma oração sincera. A Bíblia diz que Ele guarda as lágrimas do justo. Nada passa despercebido diante dele. Ele conhece suas lutas, suas noites em claro, seus pensamentos cansados, até aquelas orações que você faz em silêncio enquanto trabalha, dirige, serve, ajuda ou tenta apenas se manter de pé. Como diz o Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você nunca ora sozinho. Você nunca luta sozinho. Você nunca espera sozinho. Deus está operando mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando parece que nada muda. E quando a sua fé diz continue, é porque o milagre está mais perto do que você imagina. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus está trabalhando na minha vida. Vamos continuar. Quando oramos, não estamos apenas pedindo bênçãos. Estamos permitindo que Deus nos transforme por dentro. Há coisas que Ele quer derrubar em nós antes de derrubar fora de nós. Hábitos, distrações, pensamentos, atitudes que enfraquecem nossa comunhão. A palavra nos lembra disso em Jó capítulo 11, versículo 14. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe e não permitas que a injustiça habite na tua tenda. Antes de abrir portas, Deus limpa o coração. Antes de liberar vitória, Ele fortalece nossa posição espiritual, porque uma vitória recebida sem preparo pode se tornar uma derrota depois. Por isso, muitas vezes a oração começa com quebrantamento. Senhor, limpa meu coração, transforma minha mente, alinha minhas intenções ao teu caráter. O salmista orou assim no Salmo 51, versículos 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o apóstolo João confirma em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Você não precisa carregar peso espiritual sozinho. Não precisa esconder dor emocional no fundo da alma. Deus limpa, restaura, renova e fortalece. Cada vez que você confessa, algo cai. Cada vez que você se humilha, algo é reconstruído. Cada vez que a verdade de Deus entra, alguma cadeia se rompe. O inimigo quer que você ore com culpa. Deus quer que você ore com liberdade. Por isso ele diz: venha como você está, e eu te farei novo. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: purifica-me, Senhor. Depois de orar, confessar, permanecer e continuar batendo na porta da fé, chega um momento em que você precisa assumir uma postura espiritual. A postura de quem já venceu em Cristo, mesmo antes de enxergar a vitória com os olhos naturais. A palavra declara em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que a batalha não é vencida apenas clamando, mas permanecendo firme após clamar. Você resiste, com a verdade, com a fé, com uma mente submissa ao Espírito, com uma vida que não negocia o que Deus disse. E o Senhor também te lembra, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nenhuma tentação ou pressão é maior do que aquilo que você pode suportar com Ele. Sempre haverá escape, sempre haverá força, sempre haverá socorro. Por isso, quando o dia for pesado, volte rápido. Quando for leve, adore profundamente. Quando o caminho for incerto, siga a palavra. E quando tropeçar, levante imediatamente, porque Deus não cancela um filho por causa de uma queda. A jornada da oração é assim. Você fala, Deus te molda, o inimigo tenta te parar, e o Espírito te levanta novamente. E ao final de tudo, a promessa permanece. Quem continua batendo, verá a porta se abrir. Agora, vamos selar tudo com oração. Senhor, eu me aproximo de Ti não apenas para pedir, mas para permanecer em Tua presença. Purifica meu coração. Fortalece minha fé. Dá-me sabedoria para hoje e firmeza para resistir. Que minha vida seja marcada por comunhão constante contigo. Eu confio que Tu já estás trabalhando, mesmo quando eu ainda não vejo. E eu oro acreditando que aquilo que Tu começaste, Tu completarás. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu vou continuar até a porta se abrir. E se desejar, compartilhe sua oração ou pedido nos comentários. Será uma alegria e uma honra orar por você.